O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares, interações que acontecem entre as moléculas, entre a superfície do carvão, que é o adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, a substância adsorvida. No caso apresentado, entre o absorvente, adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de, e aí ele dá as opções aí, Lembrando que ele falou de ligações intermoleculares, vou pular para o quadro aqui. Então a questão 69 é de ligações intermoleculares. Antes da gente resolver a questão, eu quero que você diferencie para mim, pelo amor divino, a adsorção da absorção. Você não pode confundir essas coisas, tá? Inclusive a adsorção, ela acontece em outros contextos. A adsorção, ela acontece lá no tratamento de água, também pelo carvão ativado. Olha que parada doida. Outra coisa, olha outra aplicação do carvão ativado aí. Às vezes um organismozinho, um animalzinho, por exemplo, ingere um veneno ou está contaminado por alguma ingestão acidental. O que você fornece para ele? Normalmente uma substância ou uma mistura de substâncias que é a base de carvão ativado também. Por quê? Porque o carvão ativado vai fazer a adsorção. O que é a adsorção? A adsorção, AD, próximo de. A adsorção é a adesão de partículazinhas, tá? De partículazinhas aderidas à superfície do adsorvente. Na adesão ou na adsorção, as partículazinhas grudam, de certa forma, na superfície do nosso adsorvente. Essa adesão pode ser de natureza física ou de natureza química. Na maioria das vezes aqui é de natureza física, tá? É uma interação elétrica, tá? De caráter elétrico que acontece entre uma molécula e outra. E normalmente essa interação aí depende da polaridade, tá bom? Se ela é de natureza física, eu estou falando de uma interação ou de uma ligação que acontece entre moléculas. A adesão ou adsorção de natureza física acontece por interação intermoleculares. Por ligação intermolecular. Já a adsorção de natureza química, normalmente ela acontece por ligação covalente. Tá? Ligação covalente. Então, na adsorção, uma substância adere à superfície da outra. No caso do carvão ativado, é uma adsorção de natureza física. Ele ainda até falou para você aí que tem uma interação intermolecular envolvida. Qual que é a diferença de adesão, de adsorção para absorção? Na absorção, a substância B é embebida. Um absorvente embebe uma determinada substância. Tá? Então, a substância absorvida, ela é embebida pelo absorvente. Ela passa a integrar o volume do absorvente. É o exemplo da esponja de água. A esponja embebida por água. Tá? A esponja absorve a água. E aí a água passa a fazer parte do volume. É diferente da adsorção, que é o foco da nossa questão. Lembrando aí que a questão fala da interação entre o carvão ativado e o benzeno. Benzeno é um hidrocarboneto aromático de fórmula C6H6. Carvão, carbono. Presta atenção para mim. Entre carbono e benzeno, que é hidrocarboneto e é apolar, acontece um tipo de interação. Inclusive, esse tipo de interação que acontece entre eles aqui, acontece entre todas as moléculas. Esse tipo de interação que acontece entre todas as moléculas. Só que atenção, nas moléculas apolares, ele é o único tipo de interação possível. De qual interação eu estou falando? Eu estou falando de uma interação chamada de dipolo instantâneo
dipolo induzido, também conhecida como dipolo induzido, ou também conhecido como forças de London. As forças de London, interações do tipo dipolo induzido, ou do tipo dipolo instantâneo, acontecem entre todas as moléculas, mas são as únicas forças presentes em moléculas apolares. Lá no meu Instagram, como é que é meu Instagram? @professor Lucas Siqueira. Tem um esqueminha disso, cara. Lá no meu Instagram tem um esqueminha para você identificar qual é a interação intermolecular predominante. É um fluxograma que você segue para você identificar qual é a interação predominante. E ele começa com uma pergunta: a molécula é polar? Se ela não for polar, já cai para cá. Que tipo de interação vai ser? Forças de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecido como DD, tá? DD é a interação intermolecular presente entre o carvão e o benzeno. Na questão, voltando para a questão, DD é a letra D. DD é a letra D.